Vou aproveitar a tarde de hoje para fazer alguns comentários que eu reputo importantes para a vida do nosso país. Nós temos ouvido ultimamente uma sequência de observações que se fazem com relação ao ajuste fiscal, com relação ao processo de impeachment da presidenta, com relação a determinadas matérias que nascem nos congressos, lá no Planalto, a imprensa divulga, depois elas não acontecem. E estas duas casas do Congresso Nacional têm dado demonstrações de que precisa ser parceira do país. O Brasil precisa da participação de todos nós, independentemente de paixão política. Eu tenho participado destes encontros, deste processo, ao longo desses últimos meses. Qual é o problema que hoje nós temos no país? Dificuldade do ajuste e falta de recursos no Tesouro para cumprir com as obrigações que o governo tem para com os projetos sociais, os projetos de infraestrutura e com a sociedade brasileira. Quando acontece um fato dessa natureza, a primeira ideia que vem, nobre senador do Piauí, meu querido amigo, irmão, vem logo o desejo, a hipótese, a orientação para aumentar tributos, para aumentar imposto, porque é através dele que você pode fazer o caixa. Quando tem outras tangentes que você pode, independentemente de fazer aumento de impostos. E eu trago hoje uma matéria que ela não é também pacífica. Não é um projeto de convento. É um projeto que poderá ser polêmico, mas muito mais fácil ser absorvido do que a CPMF que está chegando na casa. Que há uma série de informações e de declarações que as pessoas não estão querendo tocar esta matéria. Qual é, senhor presidente? O que é que eu trago hoje? Eu trago hoje algumas considerações a respeito de um assunto que eu tratei com o governo, uma das reuniões de líderes do Senado com a presidente Dilma, no dia 8 de setembro próximo passado e, posteriormente, no dia 17, que é exatamente a pauta que nós desejávamos e desejamos que ela seja colocada em prática aqui nas duas casas do Congresso Nacional, que é a regulamentação dos jogos de azar. Aí as pessoas haverão de perguntar ou de dizer, mas jogo, logo jogo? Sim. Por que logo jogo? Porque este jogo existe no Brasil clandestinamente, em todos os lugares. O mundo civilizado, as pessoas, a América Latina, a América do Sul, a Europa, todos estes países, eles regulamentaram. Veja o exemplo de Las Vegas. O que era Las Vegas? Las Vegas era exatamente um deserto dentro do território americano. E a proporção que se regulamentou o jogo nos Estados Unidos foi para Las Vegas. O que é Las Vegas hoje? Las Vegas hoje é uma cidade com mais de 48 milhões de habitantes, aonde não precisa mais dos jogos para a sua sobrevivência, para dar dignidade às pessoas, porque é uma cidade que virou turística. A mesma coisa pode acontecer aqui, nobre presidente, senhores senadores e senadoras. Então, como eu dizia, em reunião do dia 17 de setembro, no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma e alguns ministros consultaram líderes governistas da Câmara dos Deputados a respeito da receptividade das bancadas à proposta de legalização dos jogos de azar no país.
Segundo reportagem publicada na Folha de São Paulo, a maioria dos consultados mostrou-se favorável à ideia. Esse clima de receptividade foi confirmado, ainda no dia 17 de setembro, pelo presidente da Câmara, Sua Excelência, o senhor deputado Eduardo Cunha, que reconheceu haver boa chance de a matéria ser aprovada naquela Casa Legislativa. Esse movimento político, senhor presidente, demanda providências ágeis deste Senado Federal, pois é aqui que tramita a mais completa proposição que dispõe sobre a exploração de jogos de azar no território nacional. Refiro-me ao projeto do Senado Federal 186, de 2014, de autoria do nobre senador Ciro Nogueira, meu colega de legenda e conterrâneo de Vossa Excelência. A matéria encontra-se sobre os cuidados da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, tendo sido designado relator em maio deste ano o senador Wellington Fagundes. E eu fui relator desta mesma matéria quando eu era membro da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo o ano passado. Infelizmente, terminou aquele período legislativo e não foi possível apreciar a matéria. É necessário, senhor presidente, que o PLS 186 de 2014 tramite de modo célere aqui no Senado. Estou convencido de que foi correta a inclusão da proposição, por informações que eu tive na Agenda Brasil, o conjunto de propostas apresentadas pelo presidente da Casa, Renan Calheiros, para incentivar a retomada do crescimento econômico do país. Muito mais do que uma oportuna medida do ponto de vista de incremento de receitas do governo, a legalização dos jogos é, a um só tempo, providência indispensável à recuperação e à modernização da economia brasileira, bem como oportunidade imperdível para reconciliarmos, ainda que com atraso de mais de 2 décadas, legislação corcomida à prática social consagrada, encerrando de uma vez por todas um debate cujo anacronismo só não é mais impactante do que os prejuízos que causa ao país. Senhoras senadoras e senadores, antes de expor tudo o que perdemos, que pudermos, em decorrência de nossa legislação ultrapassada, cito apenas alguns dos benefícios, algumas das múltiplas vantagens que a urgente reforma da legislação referente ao jogo de azar nos oferecerá, além de fomentar o turismo, estimular o investimento em infraestrutura, o reconhecimento da legitimidade dos jogos de azar, criará milhares de empregos, além de regularizar 450 mil subempregos apenas do jogo do bicho. Elevará substancialmente o potencial de arrecadação do erário. Quando eu digo, senhor presidente, 450 mil pontos de jogos, é porque eles existem. Mas eles existem clandestinamente. E, infelizmente, nós fazemos olhos grossos para isso. É aquela história, cego aquele que não vê. É aquilo que, na verdade, nós precisamos abrir os olhos do erário, protegerá milhões de jogadores e apostadores brasileiros dos riscos da clandestinidade. Romperá o elo macabro que liga os jogos de azar ao submundo do crime. Dinamizará regiões do país que permanecem ainda à margem do desenvolvimento. Alguns dizem o seguinte, que os jogos de azar motiva o crime organizado e a lavagem de dinheiro. Mas motiva sim, hoje. Por quê? Porque é clandestino. É na clandestinidade. A proporção que você regulamentar isso, logicamente que as autoridades constituídas do país, os órgãos de fiscalização, os órgãos de observação e coercitivo, a polícia, enfim, todos os instrumentos necessários irão de encontro àqueles que queiram transformar esta atividade que existe clandestina hoje no Brasil em uma atividade macabra. A medida também
habilitará o país a se beneficiar do acelerado crescimento do setor jogos online, que é um potente indutor do desenvolvimento tecnológico, sobretudo na área da tecnologia e da informática. A melhoria da infraestrutura, conexões da banda larga e o avanço do mercado de aposta no setor de telefonia móvel estão criando um vetor muito mais fértil para os negócios e para o crescimento econômico. Lamentavelmente, no entanto, estamos ficando à margem dessas oportunidades, senhor presidente. Eu queria cumprimentar aqui o senador Ciro Nogueira, autor do projeto. Autor do projeto, fez um projeto com todos os ditames da legalidade, com uma banca jurídica que está dando toda a assistência jurídica, porque aqui não vamos discutir aquilo que não serve, que não presta. Nós vamos discutir um projeto absolutamente enquadrado, com toda a legislação para proteger aqueles que jogam, aqueles que vão amanhã bancar os jogos e para proteger o país. Somente as apostas equivocadamente relegadas à clandestinidade por um decreto-lei movimentam no Brasil a cada ano cerca de 20 bilhões de reais. Senhor presidente, como é que um país que atravessa inúmeras dificuldades no setor social, na educação, na saúde, na infraestrutura, enfim, naquilo que é importantíssimo para a vida, para desenvolver um país do tamanho, da dimensão e da grandeza do Brasil, a gente abre mão disso. Então, quem abre mão dessas cifras é porque tem mais, vive nadando em cima de mais do que isso, e que, na verdade, não é o que está acontecendo. Segundo estudo do Instituto Brasileiro Jogo Legal, não é de uma instituição clandestina, de uma instituição fora da lei, é Instituto Brasileiro Jogo Legal. Sozinha essa cifra já impressiona, mas sua magnitude fica patente quando comparamos com os números dos chamados jogos oficiais. Veja só, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senadores, aliás, meu caro senador Petecão, as loterias estaduais e os jockeys clubes e as loterias de Caixa Econômica Federal movimentam conjuntamente, a cada ano, nobre senador Ciro Nogueira, cerca de 14 bilhões de reais, o que equivale a apenas 2/3 do montante envolvido nos jogos ilegais. Somamos... Me permite uma parte depois, senador? Você me permite uma parte? Com muito prazer, nobre senador. Mesmo que eu não quisesse, tinha a obrigação de conceder uma parte a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência é o autor do projeto. Senador Benedito, primeiro, lhe parabenizar pelo seu pronunciamento. Saiba que se esse projeto veio à discussão hoje da forma como está vindo, foi muito graças ao trabalho de Vossa Excelência e às colocações que o senhor tem feito, seja no Palácio, seja aqui no Congresso Nacional, como é o exemplo do seu discurso de hoje. Eu acho que hoje nós temos uma oportunidade de hoje discutir um assunto que estava renegado como se não existisse no país, né? O Brasil gosta de tampar o sol com a peneira, às vezes. Então, nós temos que conviver com a realidade, presidente Eumano, em que para cada R$3 jogado no país, 2 são jogados de forma ilegal, e favorecendo a corrupção, a ilegalidade. E a sociedade não está ganhando nada com isso. Toda a infraestrutura que poderia ser investida... vou dar um exemplo, senador Benedito. Nos Estados Unidos tem uma cidade no meio do deserto em que se vai 47 milhões de pessoas. Recebem de turista anualmente. O Brasil recebe, com toda a sua imensidão, com todas as praias, todas as belezas naturais, recebe, senador Eumano, em torno de 7 milhões de turistas por ano. Então, nós temos que trazer essa realidade para o país. É uma discussão, se pura e simplesmente a proibição eliminasse o jogo no país, mas não acontece. O jogo no país é uma realidade. Então, se é uma realidade, a sociedade tem que se beneficiar nessa realidade. Então, eu parabenizo, o senhor está corretíssimo, parabéns pelo seu discurso. Eu acho que é uma discussão que nós temos, existe uma intenção de se colocar agora na Agenda Brasil essa discussão no Congresso Nacional, em especial aqui no Senado, e eu tenho certeza que a sociedade vai tirar muito proveito se nós legalizarmos e passarmos tirarmos da clandestinidade essa questão do jogo no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado a Vossa Excelência, nobre senador Ciro Nogueira,
Vossa Excelência com mais propriedade do que eu, porque foi o autor, estudou, analisou, para poder, então, fazer com que isso pudesse tramitar. Mas tomemos, senhor presidente, para ilustrar de outra forma a questão, o exemplo do jogo do bicho. A atividade que completou em 2015 123 anos de operação. Muito bem. Agora, há 74 anos, ela está proibida, mas ela existe. Ela está proibida, ela existe. Ela recebe diariamente apostas de mais de 20 milhões de brasileiros. Diariamente, mais de 20 milhões de brasileiros jogam no bicho. E é responsável pela arrecadação de aproximadamente 12 bilhões de reais por ano. Só o jogo do bicho. A rede de comercialização do jogo do bicho, que se espalha por todo o país, é formada por mais de 300... Olha, senhor presidente, atenção, sociedade brasileira que está assistindo esta reunião do Senado Federal. A rede de comercialização do jogo do bicho, que se espalha por todo o país, é formada por mais de 350 mil postos de venda. Essa capilaridade, além de representar testemunho incriticável da relevância histórica e cultural do jogo do Brasil, faz parecer insignificante a já imensa rede lotérica mantida pela Caixa Econômica Federal, que é formada por meras 13.241 unidades. Enquanto o jogo de bicho, tem 350 mil pontos de jogo, a Caixa Econômica, ela apenas tem 13.241 unidades no Brasil inteiro. Em outras e mais diretas palavras, senhor presidente, para cada um dos pontos da aposta disponibilizado pela Caixa Econômica, há mais de 26 estabelecimentos dos quais se pode tentar a sorte no jogo do bicho. Ora, senhoras e senhores senadores, considerada a proeminência política que assumiu a crise fiscal nos últimos meses, convém focar, entre outros vários pontos positivos do projeto do senador Ciro Nogueira, a questão potencial arrecadatória. O potencial do mercado de jogo totalmente legalizado, a partir da introdução de um marco regulatório legal, pode girar anualmente em torno de 60 bilhões, equivalente a 1% do PIB, destaca estudo do Instituto Brasileiro Jogo Legal. A média de atribuição mundial do jogo gira em torno de 30%. E, neste caso, o Brasil deixa de arrecadar anualmente cerca de 18 a 20 bilhões em tributos com este setor, conforme dado divulgado pelo mesmo Instituto. Esses valores, senhor presidente, 18 a 20 bilhões em impostos serão obtidos em cada legalização de todas as modalidades, como o jogo do bicho, o bingo, vídeo bingo, cassinos, apostas esportivas e camingue. Pois bem, neste caso, nós estamos computando os tributos municipais, 5% sobre o lucro das casas de aposta, as outorgas que serão cobradas pela emissão de licenças para a operação dos cassinos e taxas anuais de apostas, o que aumentaria ainda mais a arrecadação. Isso significa, senhores senadores, que o governo deixa de arrecadar com essas apostas a cada ano pelo menos 18 bilhões de reais, soma equivalente a cerca de 30% do valor total do ajuste anunciado pelo governo para o ano de 2016. 18 bilhões de reais seriam mais do que o suficiente para cobrir a redução de 5,3 bilhões de arrecadação projetada para o ano que vem. Se fizermos, senhores senadores, uma comparação entre essa expectativa de arrecadação e os valores correspondentes ao imposto sobre produtos industrializados, que incide nos setores de bebida, fumo e veículos, nos ajuda a colocar em perspectiva o real significado desses 18 a 20 bilhões de reais que deixamos de oferir todos os anos. De acordo com dados da Receita Federal,
No ano de 2012, foram arrecadados 3,1 bilhões por meio do IPI, incidente sobre bebida. 4 bilhões em decorrência do IPI, incidente sobre o fumo, e 4,1 bilhões decorrente da incidência desses impostos na indústria automobilística. Portanto, o impacto de 18 a 20 bilhões arrecadados com a tributação do jogo de azar seria tremendo, senhores presidentes, senhores senadores. Pergunto, caros colegas, pergunto-lhes, é justo? É sensato? É racional? Aplaudimos duros cortes orçamentários em áreas estratégicas do governo, ao mesmo tempo em que renunciamos receitas tributárias vultosas, como as que seriam asseguradas com a regulamentação dos jogos de azar. Não é hora de analisarmos a questão com um olhar pragmático que os novos tempos nos demandam. Faz sentido mantermos a posição de isolamento internacional que o Brasil adota em relação aos jogos de azar? Se me permitem o trocadilho, nossa sorte há de melhorar se abraçarmos a causa da legalização dos jogos de azar. É necessário superarmos o hábito de pregação vazia dos supostos bons costumes tão ao gosto dos moralistas de fachada. O senhor Manuel San Ramon Benevente, que ocupa o cargo de diretor de jogos de cassino e máquinas caça-níqueis em um dos nossos países vizinhos, o Peru, tem uma frase lapidar a esse respeito. Abro aspas. Se proibimos o jogo, não podemos encontrá-lo. Jogo não se proíbe, nem se estimula. Jogo se tolera. A aposta, senhoras e senhores senadores, é fenômeno que deita raízes profundas na história brasileira. Não é possível desvincular o hábito do jogo da própria formação da cultura nacional. Os bingos, as casas de pôquer, os caça-níqueis estão espalhados do Brasil afora. E mesmo a análise mais superficial permite, senhor presidente, contestar que sua freguesia transcende as divisões entre as classes sociais. Não faz, senhor presidente, só me desculpe, mas eu estou um pouco, porque o pronunciamento é um pouco longo, para fazer ver à sociedade brasileira de que isso não é uma mera especulação ou desejo de praticarmos aquilo que não está dentro das regras legais daquilo que nós aprovamos nesta casa. Não faz sentido algum continuarmos a tapar o sol com a peneira. É hora de encerrarmos um debate que se estende há 74 anos, desde 1941, quando o Decreto-Lei 3.688, a Lei das Contravenções Penais, definiu como contravenção relativa à polícia de costumes, o estabelecimento ou a exploração de jogo de azar em locais públicos ou acessíveis ao público. O Brasil não precisa de polícia de costumes, o Brasil precisa de acesso ao século XXI. Vamos então, como diz Manuel San Ramon, tolerar o jogo, vamos colocá-lo a serviço da sociedade, vamos transformá-lo em um instrumento de desenvolvimento econômico. O avanço na questão das apostas ilegais é necessário e mais do que nunca oportuno. É por isso que tenho certeza, senhoras e senhores senadores, que esta casa está pronta para fazer a escolha certa. Está apta a representar e produzir, por meio do voto, a maturidade que o povo brasileiro demonstra já ter atingido. Portanto, no caso do jogo, só temos duas opções: jogo legal ou ilegal. A opção não jogo é impossível, pois o jogo clandestino já existe e está totalmente disseminado na sociedade brasileira. No fundo, apostas em jogos de azar e loterias são uma forma lúcida de se pagar impostos. Não vou encerrar, senhor presidente, não vamos fazer tenho plena confiança, o elogio hipócrita ao verniz superficial do falso moralismo. Não vamos tolerar que se sacrifiquem programas importantes do governo federal no altar de uma retrógrada, cega e pretensa superioridade moral. É por isso que conto
desde já, espero que os senhores senadores possam amadurecer a ideia e a gente possa, na verdade, discutir essa matéria com decência, acima de tudo, pensando neste país, pensando exatamente tirarmos aquilo que existe na clandestinidade, no fora da lei, para a lei, porque assim, senhor presidente, nós estamos ajudando a desenvolver o país, que precisa, neste momento de dificuldade, neste momento de escassez de recursos nos cofres públicos, precisa realmente, sem aumentar impostos, fazer arrecadação em benefício do país e dos segmentos da sociedade. Eu vejo, por exemplo, que aqui nós vamos ter esse debate e vai ter um debate muito saudável, porque tem contra e a favores, contra aqueles que acham que o jogo vai criar dificuldade para as famílias. Não. E a cachaça, e o cigarro, e outros vícios, cada um faz o que quer. Joga quem quer, fuma quem quer e bebe cachaça quem quer. Por isso, vamos acabar com essa hipocrisia de dizer que o jogo legalizado pode trazer consequências para a família brasileira. A consequência existe no momento em que ela precisa de uma ação mais efetiva do governo, de uma ação mais efetiva do serviço público, de uma educação de qualidade, de saúde, de infraestrutura, de emprego. Então, minha gente, o que é que isso, qual é a desvantagem que traz de tudo isso? Existem os mecanismos de fiscalização e os mecanismos de proibição daquilo que é mal feito. Por isso, senhor presidente, eu agradeço a Vossa Excelência pela gentileza de ter me dado mais tempo do que o regimento me permite. Muito obrigado.